Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui a gente vai resolver, na verdade, a primeira parte, né, da prova de 2016 do IFNMG. E esse vídeo aqui, ele tá voltado para você que vai tentar a prova do IFNMG, né? Então, tá aí terminando o ensino fundamental, vai começar o ensino médio. O IF é uma oportunidade gigante, com certeza. Eu sei porque eu estudei no IFNMG. E hoje, então, eu vou trazer esse vídeo justamente para te ajudar a se preparar para essa prova. Então, se você precisa desse conteúdo, se você vai tentar a prova do IFNMG, fica com a gente até o final. Meu nome é Igor Albert, sou professor de Matemática, Informática e Raciocínio Lógico. E esse canal aqui a gente traz muito conteúdo importante sobre esses assuntos, tá? Então já aproveita e se inscreve, deixa o like nesse vídeo e deixa comentários também se você gostar desse vídeo, se você não gostou, sugestões, críticas, a gente vai respondendo vocês, beleza? Lembrando que a gente também tá no Instagram, no @prof.igoralbert. Não deixa de seguir, não, ok? Então vamos lá para nossa prova, para nossa primeira questão, questão 9, primeira questão de matemática. O desperdício total de alimentos no Brasil, não contando o que é desprezado pelas donas de casa, é de aproximadamente 9 bilhões de toneladas por ano. No fragmento anterior, o número em destaque é equivalente a. E aí a gente vai precisar lembrar o que são bilhões e o que são toneladas em relação a quilos, porque a resposta aqui está toda em quilos, tá bom? E além disso, a gente também vai precisar saber entender um pouco essa questão de notação científica também. Então vamos lá. O que são 9 bilhões? Vamos lá. A gente tem aqui 9 mil. Se eu colocar mais 3 zeros, fica 9 milhões. Mais 3 zeros, fica 9 bilhões de toneladas. Certo? Só que ali na resposta a gente vai precisar converter para quilos. É importante a gente lembrar que uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Essas conversõezinhas aqui é importante de a gente saber, porque pode aparecer na prova, por exemplo, como nessa questão, né? E a gente precisa ter lembrado como fazer essas conversões. Então veja, se uma tonelada é 1.000 quilos, basta eu pegar o número de toneladas que eu tenho e multiplicar por 1.000 para transformar aquele número em toneladas. Então aqui, para transformar esse número em toneladas, eu vou multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000 é acrescentar 3 zeros, né? Então aqui vai ficar esse número grandão em quilos. Esse aqui é equivalente a esse. Só que o de cima está em toneladas e o de baixo está em quilos, beleza? Só lembrando também, por exemplo, se eu for multiplicar o número 23 por 1.000, basta eu acrescentar 3 zeros, 23.000. Agora, se o número tem vírgula, por exemplo, 2,3 vezes 1.000, aí eu tenho que passar a vírgula 3 casas. Então, veja, a vírgula inicialmente está aqui, ela vai passar uma, duas, três casas. Então, na verdade, o número vai ficar 2.300, beleza? Então, quando tem vírgula, você tem que ir passando a vírgula. E quando não tem, você só acrescenta os zeros. Então, ok, a gente descobriu que é esse número aqui em quilos por ano. Como que eu converto isso em notação científica? Opa, notação científica a gente vai deixar apenas um algarismo aqui, tá? E o restante vai ter que ficar depois das vírgulas. E aí, nesse caso, a gente conta a quantidade de zeros, né? 3, 6, 9, 12. Então, a gente vai multiplicar por 10 elevado a 12. Por quê? Porque eu preciso de 12 zeros depois do 9, certo? Então, nesse caso aqui, a resposta é 9 vezes 10 elevado a 12 quilos por ano, alternativa A. Beleza? Então, aqui a gente precisa ter essas noções de notação científica, de representação dos números também, que são questões importantes que a gente vê no fundamental e são aqui cobradas na prova do IFNMG. Beleza? Vamos para a próxima questão? O valor da expressão. Então, aqui a gente vai ter que calcular essa expressão. Essa expressão a gente vai precisar lembrar como fazer subtração e multiplicação de frações, que é um assunto bem importante também. Então, vamos fazer parte a parte. Primeiro, eu vou fazer esse 2 menos 4 quintos. Opa, a gente tem que colocar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui,
O mínimo múltiplo comum entre 1 e 5 é o próprio 5, certo? E aí, como é que eu faço para converter esse 2 aqui, que está 2 sobre 1, no denominador 5? Eu pego esse novo denominador, divido pelo denominador antigo. Então, 5 dividido por 1 dá 5 vezes 2, 10. Menos, aqui o 4 já está com o denominador 5, então eu não preciso me preocupar. Mas se eu fosse fazer o mesmo processo, seria 5 dividido por 5 dá 1, vezes 4, 4. E aí 10 menos 4, 6 quintos. Lembrando, galera, que sempre que eu tenho operação de subtração ou soma de frações, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, beleza? Então aqui a gente já descobriu que é 6 quintos. Vamos para o próximo, vamos para esse aqui. Então, 2 menos 5 sextos. Aqui debaixo do 2 tem o 1, então o mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 2, 12. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 5, 5. Então, veja que como o 5 já estava com o denominador 6, eu não preciso me preocupar. Então, aqui dá 7 sextos. Vamos para o terceiro. 2 menos 6 sétimos. O mínimo múltiplo comum é o 7. 7 dividido por 1 dá 7 vezes 2, 14, menos 6. 14 menos 6 dá 8 sétimos. Aí agora a gente está nesse. Vou dividir aqui. 2 menos 7 oitavos é igual. Denominador 8, né? 8 dividido por 1 dá 8 vezes 2, 16. Menos 8 dividido por 8 dá 1 vezes 7, 7. 16 menos 7, 9 oitavos. Então, aqui deu 9 oitavos. E, por fim, esse aqui. 2 menos 8 nonos. Denominador comum vai ser 9. 9 dividido por 1 dá 9, né? Que está aqui debaixo do 2, vezes 2, 18. Menos 8. 18 menos 8 dá 10 nonos. Então, aqui vai ficar 10 nonos. Aqui no 2 menos 5 sextos deu 7 sobre 6. E aqui deu 2 menos 6 sétimos deu 8 sétimos. Então, na verdade, a expressão que a gente vai precisar resolver vai ser 6 quintos vezes 7 sextos vezes 8 dividido por 7 vezes 9 dividido por 8 vezes 10 dividido por 9. E aí, veja o que vai acontecer aqui, que a gente vai conseguir simplificar muita coisa. Como está tudo multiplicando, né? E multiplicação de fração, como é que funciona? Eu multiplico os de cima e multiplico os de baixo. Então, sem mistério nenhum. Só que, para a gente economizar a conta, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. Então, por exemplo, aqui em cima a gente está multiplicando o 6 e embaixo a gente está dividindo por 6. Então, 6 dividido por 6 fica 1 em cima e 1 embaixo. O 7 também dá para simplificar por 7, então 7 dividido por 7 dá 1, 7 por 7 dá 1. O 8 a mesma coisa, o 9 a mesma coisa. Então, só sobrou o 10, que multiplica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 10, né? E o 5, que multiplica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 10 dividido por 5, 2. A alternativa C. É engraçado quando a gente tem uma conta desse tamanho e a resposta é tão curtinha, né? A gente fica até achando que está errado, mas não está, tá certinho. Então, nessa questão são exploradas as operações com frações. Então, fazer soma, subtração de fração, multiplicação, divisão de fração são fundamentais de a gente saber, tá? Inclusive para a prova. Então, essa aqui foi a questão de número 10. A alternativa C é a correta. Questão 11. Um professor do IFMG quis valorizar o empenho de seus alunos na OBMAP. Para isso, ofereceu 3 créditos extras em sua disciplina, proporcionais ao número de acertos na primeira fase da Olimpíada. Das 20 questões, Luiz acertou 14. Sendo assim, ela teve extra. Essa questão ficou um pouco confusa, a escrita dela, mas é o seguinte. O professor deu 3 créditos
que seria para quem fechasse a prova. Então, 3 créditos é para quem acerta as 20 questões. Luísa acertou 14. E aí a gente vai precisar saber, né, quantos pontos extra ela ganhou, quantos créditos ela ganhou. Então, a gente vai precisar usar a regra de 3, porque essas coisas são proporcionais, diretamente proporcionais. Então, veja. Aqui a gente tem um número de acertos e isso é proporcional ao número de créditos. Então, para quem acertar 20, o número de créditos é 3. Luiz acertou 14 e o número de créditos é X, eu ainda não sei. E veja, se eu acerto mais questões, eu vou ganhar mais créditos. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais e aí a minha resolução vai ser multiplicar cruzado. Portanto, vai ficar 20 vezes x, que dá 20x, é igual a 3 vezes 14. 20x é igual a 3 vezes 14 dá 30, mais 12, 42. X é igual a 42 dividido por 20. E fica, vamos fazer aqui, 40 dividido por 20 dá 2. Então, menos 40 sobra 2. Não dá para dividir, eu coloco o 0 e a vírgula. 20 por 20 dá 1. Então, aqui, Luísa ganhou 2,1 créditos com os 14 acertos que ela teve. A alternativa correta é a alternativa B de bola, tá? Nessa questão aqui, é importante a gente lembrar alguns assuntos que é proporcionalidade, né? Então, identificar se as coisas são diretamente ou inversamente proporcionais e saber utilizar a regra de 3 também. A gente tem a regra de 3 simples, que é esse caso, tem a regra de 3 composta, e tem a regra de 3 que é utilizada quando as grandezas são inversamente proporcionais. Então, conhecer essas variações é fundamental também, tá? Então, além de resolver as questões, a gente também está listando os assuntos das questões, que é para você ir pesquisando se você tem dificuldade, ou também deixando nos comentários, porque a gente pode gravar conteúdo sobre esses assuntos que vocês tenham dúvida também, beleza? Lembrando, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, tá uma resolução muito bacana, e eu acho que tá ajudando você. Então, se tá te ajudando, deixa o like aí pra gente, ok? E questão 12, que é a última de hoje. O restante das questões a gente vai resolver em um próximo vídeo. Uma sala retangular está representada numa planta. Então, veja, a sala é retangular. Está representada numa planta na escala 1 por 80, ou seja, 1 centímetro na planta equivale a 80 centímetros na realidade. Ou seja, cada centímetro lá no desenho equivale a 80 centímetros na realidade. Se na planta a sala tem 4 centímetros de largura por 5,5 centímetros de comprimento, sua área real é. Então, veja, 1 centímetro na planta, e aí mais uma vez a gente consegue usar a regra de 3. 1 centímetro na planta equivale a 80 centímetros no real. Então, se a sala tem 4 centímetros de largura, quantos centímetros que ela tem na realidade, né? E essas grandezas são diretamente proporcionais também, porque quanto mais centímetros eu tenho na planta, mais centímetros eu tenho na realidade. Então, vou multiplicar cruzado. 1 vezes x é x, 80 vezes 4 é 320 centímetros. Então, a largura da sala real é 320 centímetros. E também já vamos observar o seguinte, as respostas estão em metros, então a gente vai ter que converter os centímetros para metros. Como que eu converto centímetro para metro? Metro. É só dividir por 100. Então, se eu tenho 320 centímetros, isso aqui equivale a 3,20 metros. Beleza? E agora, a mesma coisa eu vou fazer para o comprimento. A sala tem 5,5 de comprimento. Então, na planta, 1 centímetro equivale a 80 na realidade. Então, 5,5 equivale a y. Vou chamar de y. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes y é y. 80 vezes 5,5, vamos fazer aqui. Isso 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 5, 40 com 4, 44. Uma casa, aqui depois da vírgula, então uma casa. Então, isso aqui deu 440 centímetros, que é igual a, dividido por 100, 4,40 metros, beleza? Aqui, 3,20 metros.
Então, nossa sala na realidade tem 3,20 metros por 4,40. Então, para eu descobrir a área de um retângulo, basta eu multiplicar a base vezes a altura, né? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. 4,40 vezes 3,20. 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. 0, 0, 8. 8 mais 2, 10, vai 1. 4, 1. Aqui tem duas casas depois da vírgula aqui também, então são 4 no total. 1, 2, 3, 4 aqui. Então deu 14,08 metros quadrados. Alternativa correta, então, alternativa B de bola. E aí, nessa questão, também a gente precisou fazer algumas conversões de unidades de medida, que é muito importante de a gente conhecer, e também conhecer as fórmulas principais de área, de perímetro, das principais figuras geométricas também, beleza? Então, essas foram as primeiras questões da prova de 2016. A gente vai ter uma parte 2 para resolver o restante. E eu espero que você esteja aqui com a gente para você não perder essa parte 2, beleza? Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Espero ver você em breve. Até logo e falou!